Irmão, nós vamos dar início à escola dominical e nós terminamos o estudo, a escola passada, que foi feita em 3 partes, que falava sobre o ensino no deserto. Hoje, por assim, não ironia não, mas hoje nós vamos também falar do deserto como local, mas não vai ser um estudo sobre o deserto, vai ser... Pretendo apresentar para os irmãos uma situação que Deus mostra na Bíblia sobre a pessoa que resiste ao Senhor. Ela resiste o tempo todo. Não adianta, por mais que ela seja punida, ela não muda o proceder dela. Eu não estou falando de pecado e abominação a Deus, eu estou falando de resistência. Ou seja, a teimosia é uma coisa implacável na vida de certas pessoas, não vou dizer em todos. Há pessoas que resistem a Deus e quando sofrem alguma coisa, logo de início, já olha aquilo ali, se contrista o coração e procura se aproximar de Deus. Mas esse tipo de pessoa que nós vamos falar hoje, ela resiste o tempo todo. O tempo todo. Ela não consegue reconhecer nada na sua vida que tenha de errado. Ela se considera justa. Então ela acaba fazendo o quê? Ela acaba indo para o deserto, mas de outra forma. E nós vamos ver hoje. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia, as Bíblias dos irmãos, em Jeremias 17. Nós vamos fazer uma leitura primeiro do texto todo, depois a gente vai procurar colocar os pontos chaves. Jeremias o quê? 17. Jeremias, capítulo 17. Todo mundo achou? Ô Joyce, começa a ler você. Conforme eu pedir para parar, eu vou mandar a irmã Beth continuar. E conforme eu pedir para parar, eu vou pedir a Silvia para continuar. E vocês leem com voz bem alta. Começa do 1 em diante. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. O 2. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Continua. E sobre as montanhas do campo. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus limites. Isso, agora a irmã Beth continua. O 4 em diante. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Sim. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Até aí. Agora a Silvia leu o 6. E o 7 e o 8. Meu. Silvia. Não. Pode ler você. Porque 6, 7 será e 8. como a tamarqueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Continua. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Pronto. Lemos até aí. Os irmãos leram, mas não tem como você perceber as partes importantes, tudo bem? As partes importantes, porque você faz uma leitura direta. Por isso nós pegamos os tópicos, as partes importantes e procuramos ver. Antes de nós falarmos da tamargueira em si, nós temos que apresentar 2 situações que são muito citadas nas Escrituras, situações negativas com relação aos homens. A primeira é a frase dura cerviz. Quem já ouviu falar essa frase? Dura cerviz. Na verdade, cerviz, por incrível que pareça, vem de serviço, que é com S. Porque o cerviz tem uma palavra não muito usada
que antigamente, na língua grega para o português, serviço, por incrível que pareça, começava com C. Aí eles mudaram, não, muito tempo atrás mudaram. Então a cerviz ficou como duro de trabalhar, pessoa irresponsável, pessoa que não faz o que manda, homens de dura cerviz. Os irmãos lembram que Moisés foi um homem que ouviu muito isso do próprio irmão, do próprio Arão. Arão falou assim: Senhor, me perdoa, quando fizeram o bezerro de ouro. O senhor sabe que esse povo é um povo de dura cerviz, de coração maligno. O próprio Arão falou do povo. Um povo que realmente foi citado por Deus também com essa frase: este povo não me obedece, é um povo de dura cerviz. Dentro do texto original, simboliza como se fosse assim, pescoço duro. Dura cerviz é como se fosse assim, ó. Já viu quando a pessoa resiste, você tenta dominar uma pessoa, mas ela enrijece o corpo? É mais ou menos isso que o original hebraico fala. É um pouco até meio esquisito de compreender. Não fala só do serviço, fala assim, pessoa de pescoço duro, ou seja, que não se move da posição. Nós sabemos que existem pessoas assim, que desafiam a correção, até mesmo sentindo dor. Olha só, ela suporta dor, ela suporta a pancada, mas ela não mostra nada. Os irmãos vão achar que isso é uma coisa boa, sim. Essa pessoa é forte, mas para o lado negativo e não para o lado de Deus. Essa pessoa é autêntica e poderosa, mas para o seu ego e não para a submissão a Deus. Então, a dura cerviz é a primeira palavra. E a segunda palavra é a resistência humana. Nós vamos ver primeiro, olha só, a dura cerviz. Abre em Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler do 31. Deixa aberto no capítulo 31, Deuteronômio. Depois deixa marcado aí que a gente tem que voltar para aí. Para Jeremias 17. Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a dura cerviz. Miguel vai ler o 31. O 31, capítulo 31, versículo 26 e 27. Miguel, lê bem impostada a voz, para as pessoas ouvirem. Qual versículo? 20, todo mundo achou? 26 e 27. Lê pausado e impostado. Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheça a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Isso é Moisés falando. Agora, a tua tradução é um pouquinho diferente. A da irmã Beth é um pouco diferente da dele, não é? Então, lê os dois versículos de novo. Lê, compara, porque a sua se aproxima bem. Mas eu quero ler a parte mais erudita também. O 26 e 27. Tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Olha, Moisés, ele na verdade, isso fez parte de um cântico. Moisés declarou para você, olha, ao invés de elogiar o povo, falou assim, olha, vocês resistiram, os cadáveres que caíram no deserto, lembra dos cadáveres que caíram, daqueles que não acreditaram que iam entrar na terra prometida? Moisés pega o povo, reúne, e foi ordem de Deus para ele falar isso. Deus enviou ele e falou assim, ó, você vai lá e vai fazer isso, apresenta o livro da lei e fala as palavras que eu vou colocar na tua boca. Ele fala, ó, eu conheço a rebelião de vocês. É como falar para uma pessoa assim, desculpa, vou usar o Miguel como exemplo aqui. É como eu falar para o Miguel assim, Miguel, você não me engana. Por mais que, entendeu? É um exemplo, eu estou ilustrando com ele. Beth, você não vai me enganar. É como se Deus falasse assim, porque eu conheço a tua rebelião. Eu sei o que está dentro do teu coração, eu sei como você quer maquinar. É uma coisa terrível de se ouvir, mas isso está nas escrituras. A dura cerviz é isso, olha só. Eu conheço o quê? O 27. Leu o 27 já, Beth? Tudo? Leu? Então, ó, o começo. Porque conheço a tua o quê? Rebelião. E a tua o quê?
dura serviço. Olha bem, eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, Moisés, aquele que tirou o povo, foi instrumento para tirar o povo do Egito. Vivendo eu ainda convosco, rebelde fostes ainda assim contra o Senhor. Quanto mais, o que será de vocês quando eu morrer? O que isso nos entende com isso? É um homem falando. Não está falando de Deus. Deus não morre. Ele está falando, se vocês foram rebeldes comigo aqui, o que será de vocês quando eu morrer? Procure um entendimento disso que ele falou. O que ele quis dizer com isso? Vão debandar de vez. Não, mas o que ele quis dizer com relação a ele? Olha a frase. Se vocês foram rebeldes, eu estando aqui com vocês, o que será de vocês quando eu partir? O que os irmãos podem entender disso que ele está falando? Pensem bem. Pode qualquer entendimento, é só você dizer o que você está percebendo nisso. Pense em Moisés como uma pessoa que instrui, que era isso mesmo. Mas pense individualmente. Coloca isso para você no dia de hoje. Às vezes nós temos uma pessoa que nos instrui. Pessoa mesmo, uma pessoa. E ainda assim, por mais que essa pessoa faça de você um discípulo, um exemplo, você ainda permanece com a condição de uma pessoa rebelde. Por quê? Porque você ouve a verdade, mas muitas coisas na sua vida devido ao pecado, o que faz com você? Não concordo com isso. Você procura modificar, e eles tentaram fazer isso. Eles procuram modificar o que Moisés, entre aspas, diz. Entendeu agora? Ou seja, ele fala assim, se eu estando convosco, apresentando o que Deus ordena, vocês duvidam. Vocês duvidam. Duvidaram quando falaram assim, no Egito nós tínhamos o quê? Tínhamos comida. E era verdade isso? Não. O faraó puniu eles com pouca ração. O povo foi punido. O povo não tinha o direito que os egípcios tinham. Ah, mas lá no Egito tinha sepultura para sepultar a gente. Deram valor até o seguinte, pô, nós vamos morrer aqui antes de nós tivéssemos morrido no Egito. Isso é um engano de coração e uma situação totalmente voltada a uma rebeldia com Deus. E nós temos que tomar cuidado, vou dizer por quê, irmão? Porque isso pode ser aparente na minha vida e na dos irmãos. Às vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus, quando na verdade somos rebeldes. Obedecemos aquilo que nos convém obedecer e rejeitamos aquilo que nos corrige. Então ele fala, se vocês estão agindo assim, enquanto eu estou aqui com vocês, o que vai ser de vocês quando eu partir? Ele não está colocando ele numa posição especial, ele está dizendo, e quando vocês não tiverem nem isso, não tiverem mais? Vão ser piores, né? Então isso para você, mas nós não pensamos nisso. Hoje nós temos, vou passar a palavra, hoje nós temos, irmã Beth, por exemplo, Joyce, nós temos como a palavra chegar para nós, entendeu? Então nós nos acostumamos com isso, sabe? Nós nos acostumamos com isso. Não sempre que eu preciso, alguém ou eu vou em tal lugar e o Senhor fala comigo e fala com você mesmo. Mas você só funciona para aquele dia. Entendeu? Lembra do que nós comentamos aqui? Que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante é semelhante ao quê? A pessoa que olha no espelho. Que olha no espelho. Serve naquela hora. Você sai, quer ver, mas você sai, você chega lá na rua, quando está no centro da cidade, está preocupado. Será que eu estou descabelado? Você não lembra da tua aparência. Você não lembra da tua aparência. Você tem que ficar olhando para o espelho. E o espelho é um símbolo disso. Então Moisés está dizendo, olha, se eu tratando vocês todo dia, Moisés sofreu com aquele povo. Moisés ficou abalado, porque aquela carga foi tão grande, ao ponto de Moisés se irar com o povo. E ele fala, quando eu partir... Isso, fala, Beth, você queria falar? Fala. Não, estou falando assim, essa situação assim, me lembrou assim, às vezes, os pais, pai e mãe, né? Isso. Que orienta tanto os filhos. Orienta, por enquanto vai lá, mas quando os pais morrem aí, porque não tem mais uma orientação. Isso, né? você está pegando uma comparação do ensino de isso. pai. Isso. Olha, por exemplo, Miguel, que é o mais novo, depois a Joyce. Vocês têm coisas importantes para vocês, são pai e mãe. Não julgando pai e mãe, é o fato de ser pai, não importa, questão, você tem pai e mãe. Querendo ou não, haverá sempre uma preocupação de pai e mãe em orientação. Nós não nos acostumamos que a pessoa ficou adulta, sabe? Sempre vai ser assim. E quando a Joyce ficar adulta, ela também vai se preocupar. Quando a Joyce ficar mais velha e a Alice ficar adulta, você vai continuar vendo a Alice como aquela pessoa que precisa da tua ajuda, já entendeu? Então, o que acontece? Já que isso é válido para a edificação da nossa vida, por que nós não valorizamos?
Entenda isso, para a gente entrar no ponto. Por que nós não valorizamos isso? Aí sim, nós só olhamos o ponto negativo. Usando o teu exemplo. Meu pai muitas vezes é injusto, minha mãe muitas vezes pega no meu pé, por quê? Olha a dura cerviz. Eu não quero, eu acho que obedecer tem a ver com a minha vontade também. Entendeu agora? Obedecer, ó, tem que olhar para o meu lado também. Eu preciso que seja olhado, mas na verdade a obediência que a Bíblia diz é a obediência submissa. Você já ouviu falar isso? A submissão a Deus, eu me submeto, não importa o que o Senhor pedir ou desejar para a minha vida. Eu o honrarei, o amarei e o louvarei. Então, isso é o contrário de dura cerviz. A dura cerviz é isso aqui, ó. Uma vez eu peguei um garoto na igreja, não peguei para bater, não. Eu tentei tirar ele do lugar, eu não consegui tirar. Ele endureceu tanto o corpo e ele fazia força, ele não deixava, sabe? Ele estava disposto a sofrer qualquer coisa contra ele, mas ele não ia arredar o pé. Isso é uma situação maligna. Muitos filhos, você pode bater, pegar uma correia, na minha época. O filho vai provocar o pai, não chora. Sabe aquela coisa? Eu estou citando um exemplo. Ou seja, tu bate, o pai fica com mais ira ainda. Eu estou falando de exemplo de dura cerviz. Mas ele sofre, mas ele, de uma forma assim, ele mostra coragem pro lado negativo. Ou seja, eu vou mostrar ao meu pai que eu não vou me submeter. Pode me bater quando quiser, pode me espancar. Então, quer dizer, isso não é um pensamento bom. Porque da mesma forma nós agimos com Deus. Como é que seria se nós pronunciarmos para Deus? Pode fazer comigo o que quiser, eu não vou arredar o pé. Tu já pensou esse desafio com Deus? Agora, olha só, outro trecho. Deuteronômio, mais à frente, 32, 5 e 6. Olha só, aqui no 31, no 31 diz, porque eu conheço a tua dura cerviz, rebeldes foste contra o Senhor. Agora, olha só o que diz o 32, o 5 e o 6. Ó. Silvia, lê pra gente. Abriram aí? Ó, 5. Lê o 5 e emenda com o 6. Pode ler? Corromperam-se contra ele, seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida. Ó, para aí, você vai continuar. Está dizendo assim, ó, se eles são manchados, é culpa minha, Deus está falando, é culpa minha porque vocês são manchados? Não, é culpa de vocês. Olha o que ele está dizendo, porque essa tradução, lê, Miguel, a sua, só esse versículo. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Olha só, não está dizendo que é mancha de Deus, não. As suas manchas, ou seja, eram para ser filhos, mas se tornaram o quê? Manchas. Olha, irmãos, eu juro que eu me assustei com essa palavra. O homem é chamado de mancha. Sabe o que é uma mancha? Não é uma coisa assim, uma forma, não. É uma coisa que impregna numa outra situação e marca. Ou seja, não tem como tirar. É isso que o original diz, não tem como tirar. Vocês são manchas. Vocês, sabe, desobedecem e acham que fazendo isso são autênticos. Sim, são autênticos, mas para o maligno e não para mim. Eu estou parafraseando a situação. Agora, Silvia, lê o 6. Olha, eles falaram, corromperam-se contra eles e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Agora, lê o 6, Silvia. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Olha aí. É assim que nós recompensamos a Deus, que fez o que conosco? O que ele está falando no final aí? Te adquiriu. Ou seja, então, irmãos, o que faz um homem a se tornar um homem de dura cerviz? O que será que faz um homem que era outrora, assim, talvez contrito com relação a Deus, de repente, ele se revolta? Ser contrariado. Olha, tudo bem, contrariado sim, mas é uma coisa muito ainda fraca para o homem poder dizer que é justo. Vê se os irmãos entendem. Você serve a Deus, louva, engrandece, ora, proclama o nome dele, prega e faz. O dia que Deus leva o seu filho e ele falece, você distancia, nunca mais quer saber disso. Por que Deus fez isso comigo? E esse é o resultado da dura cerviz. Eu não aceito isso, não. Eu louvei ele, eu engrandeci. Por que ele tirou meu filho? Por que ele tirou meu filho? Estou citando um exemplo. Porque isso que eu estou citando aconteceu, irmãos. Eu vi acontecer e acontece até hoje. Nunca mais servirei a Deus. E era uma pessoa que quando levantava as mãos, o monte se abalava. Quando ela falava assim,
O Senhor impede isso, o Senhor impedia. Então, quando é contrariado. Quando é feita Isso. a minha vontade, não a vontade de Deus. Sim, então, mas É que a minha vontade, a gente tem que dar graça em tudo. Então, não é feita a minha vontade, aquilo que eu queria que fosse feito. Isso. Por exemplo, se eu oro minha vida com Deus, Ele está me conduzindo, não está? Querendo ou não, eu percebo que mesmo a condução que para os olhos dos homens são ruins, para mim é o quê? Boa. E às vezes alguém fala, mas você pode muito bem melhorar. Olha, irmãos, não tira a felicidade do meu coração. Eu estou caminhando com o Senhor. Talvez se eu tivesse uma situação como você quer, eu estaria distante dele. Aí tudo bem, olha só. Isso é o que a Bíblia apresenta de mais impactante com relação à dor a ser vista em outras partes. Agora vamos ver a resistência humana, Atos 7. Essa palavra que nós vamos ler só tem nesse versículo, por incrível que pareça. Atos 7. Atos capítulo 7. Mas Vou falar. a pessoa, assim, quando tem essa atitude pela perda de morte de alguém, nós, conhecedores da palavra ou da vida em si, não sabemos que todos nós vamos partir um dia? Sim, mas aí, você, assim, mas você julga o seguinte, a pessoa que se endurece contra Deus, ela julga o seguinte, olha, se ela quer uma discussão com Deus, isso não é justo. Por exemplo, vou pegar por baixo, lembra de Jonas? Jonas agiu assim por um tempo. Ele não lembrou que ele desobedeceu, que era digno de morte. Deus o tirou do inferno. A Bíblia fala que do inferno, do ventre do peixe, ele orou a Deus, pediu misericórdia. Ele é posto na praia, ele vai contrariado e prega em Nínive, mas ele não queria o arrependimento de Nínive. Quando ele subiu no monte, ele falou assim, vou esperar que Deus vai punir esse povo aí. Eles não vão obedecer. Só que o povo obedeceu. Desde o rei até o menor susto e até os animais. Não é isso que diz? Aí tudo bem. Ele pegou, ficou revoltado. Deus mandou crescer uma árvore sobre ele, porque vento calmoso é o vento morno, além do calor, era o vento morno, que aquilo ali realmente prejudicava Jonas. E aí, de repente, Deus falou assim, agora que eu dei a ele o alívio, eu vou lá e vou tirar o alívio. Na mesma hora, assim, ele reclamou com Deus. Falou assim, por quê? Por que você está fazendo isso? É justo você fazer isso? Sim, é justo sim que eu peça a morte. É justo sim que eu peça a morte, irmãos. Quantas vezes nós falamos assim, ó, ontem nós ouvimos um irmão, vou citar aqui, falar que tentou se matar 2 vezes. Não foi isso que eu ouvi? Ou eu estou enganado? Então, tentou se matar 2 vezes. Eu não estou entrando no mérito da tentativa de suicídio, não. A gente fala com tanta facilidade, não fala? Você reparou isso? Tanta facilidade. Sabe? Antes eu tivesse morto. Sabe? Mas, na verdade, o que nós queremos é um reconhecimento de Deus que é justo nós reclamarmos. Às vezes, irmão, nós entramos numa ira tão grande com Deus, mas não quer dizer diretamente com Ele. A ira faz parte da nossa vida, mas está sendo diante de Deus. Aí alguém fala assim, olha, nós não paramos. Sabe por quê? Porque enquanto nós colocarmos em prática o resultado do nosso desconforto, a gente não sossega. Aí sim, depois que se corrompeu e se abalou diante de Deus, aí cai em si. O que eu fiz? Que loucura que eu cometi? Só que na hora, a pessoa lembrou também. Só que primeiro satisfez a vontade, e os irmãos podem estar se perguntando, quando é que ele vai chegar a Jeremias 17? Eu tenho que explicar isso para os irmãos, porque o que vocês vão ver em Jeremias 17 é uma coisa que as pessoas não percebem. A dura cerviz, ela realmente entrou no coração do homem, endureceu o pescoço. Agora, essa palavra que nós vamos ler em Atos 7:51, já diz uma outra situação. Você sabe que o capítulo 7 está falando de quem? Quem é que lembra? Estevão. Muito bem. E o Estevão citou a história toda para eles, coisa que só os rabinos sabiam. Estevão citou desde Abraão, desde lá dos primórdios do patriarca, citou a história todinha e terminou com a acusação. Vocês mataram Cristo. Terminou com a acusação. Aí, aquele negócio todinho. Eles ouvindo aquela acusação, dizendo a culpa que os próprios profetas também falavam. Agora, olha esse versículo. O capítulo 7, versículo... 51. Vamos ler o 51. Espera aí, achar aqui.
Assim, ó. Lê, Joyce, por favor, para mim. Homens de dura cerviz, incircuncisos, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ó, olha a acusação. Lembra do que foi Moisés falou? Vocês são iguais a ele, só que agora não é mais a dura cerviz, é uma coisa pior. O que ele está falando aqui, Miguel? Ele está falando que esse povo faz o quê? Qual é a ação desse povo? Resiste ao Espírito Santo. Resiste. Você quer resistir? Não vou obedecer. Mas agora já não é mais a palavra de um profeta. Não é a palavra de uma pessoa que está instruindo você. Você está resistindo diretamente a Deus. Diretamente. Então você se mostra uma pessoa forte. Ninguém pode negar que você tem coragem. Mas essa resistência é uma coisa, situação maligna que é colocada no teu coração. Ou seja, você acha o seguinte, eu posso resistir, mas não é que você está resistindo e falando assim, eu estou resistindo mesmo, está acabado. Não, você acha que não tem resistência, que você tem direito a expor a sua razão diante de Deus. E isso não é verdade. A irmã Betsy comentou aqui, os pais ficam tristes com perdas. Sim, o pai crente também fica triste com perda. O problema é quando nós achamos Deus injusto com isso. Entende? Nós pensamos, por que Deus fez isso? Nós não vamos lembrar do Salmo que fala, os filhos são o quê? Herança De quem? do Senhor. O que é uma herança do Senhor? Se eu falo assim, tal coisa é herança do Jerônimo, eu estou dizendo que pertence a quem? E sim, pode estar com outra pessoa, mas pertence a mim. Entendeu? Certa vez um menino andando com o pai assim, o pai mostrando as riquezas, fazenda e tudo, e ele falou assim, pai, um dia tudo isso aqui vai ser meu? Aí o pai falou, não, você vai pegar emprestado dos seus filhos. E eu gostei da resposta, isso é uma ilustração. Não, isso não é teu, você vai pegar emprestado dos seus filhos. Ou seja, isso é herança deles. Então quando fala, os filhos são herança do Senhor, pertencem a Ele. É uma coisa misteriosa que tem nos Salmos, é como se falasse assim, olha, cria alegria por você tê-los, os filhos. Sabe, ainda que o Senhor leve alguns deles, como levou filhos desobedientes da linhagem abraâmica, sabe, como levou filhos da linhagem de Jacó e netos desobedientes, o Senhor, a Bíblia fala, o Senhor o matou, sabe, como levou os filhos de Arão, que foram desobedientes e totalmente corrompidos, apareceram diante do Senhor com um fogo estranho, achando que podiam fazer qualquer coisa. A Bíblia fala que eles foram consumidos e Arão fez o quê? Sentiu, mas não abriu a boca, porque temia o Senhor. Quando eu falo temia, você sabia que Deus era justo. Então nós vamos ler novamente o versículo 51, lê, irmão Beth, agora de novo, por favor. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Já pensou? Se você chegar a um ponto da sua vida em que você comece a agir como os seus familiares, como você era junto com os seus familiares no mundo, você já pensou que a situação de você voltar sem perceber ao ponto de início, quando você não conhecia nada? Aí você vai, Deus se revela para você, você realmente vê que aquela vida discorda da santidade de Deus, então você se afasta e procura buscar o Senhor. De repente você retorna aquilo ali. Ele está dizendo, vocês são de dura cerviz e vocês resistem ao Espírito de Deus. Vocês não conseguem se firmar. Vocês oram sempre o seguinte, quando fala resistir ao Espírito de Deus, no grego essa palavra é até bonita de falar, antipípto, se pronuncia assim, antipípto, ou seja, vocês acham sempre que não estão o quê? Contra Deus. O que qual é o agravo que nós fazemos contra Deus? Quando o quê? Então vocês acham que o quê? Que não pecam, que não estão pecando. Vocês nunca acham que estão pecando. Vocês resistem ao Espírito de Deus. Não, nós somos os caras, os rabinos, os religiosos da época, eles quando ouviam a palavra de Cristo e depois de Paulo e dos apóstolos, eles resistiam. Sabe por quê? O que ele falava? Nós temos por quem como herança? Nós temos por pai a quem? Não, Abraão. Ou seja, então eles viviam o quê? Viviam da circunstância. Você pode até achar que nós somos corruptos, mas nós somos a linhagem de Abraão, e você não. Um exemplo, eles falavam assim, nós somos o pai Abraão. Aí Jesus confronta ele e fala assim, olha,
Se Abraão fosse o vosso pai, e Abraão me conheceu e viu o meu dia, se alegrou, se Abraão fosse o vosso pai, vocês honrariam a mim, porque era o que Abraão faria. Mas vocês me desonram, portanto, vós tende por pai Diabo. ao diabo. Então, entendo bem, irmãos, agora que vai começar a ficar pesado. Essa situação da dor serviço é uma atuação diabólica que acontece na vida nossa se nós não vigiarmos. Ele vem, ele se aproxima e ele sussurra. Entenda bem, como vocês acham que é o enganador? Para ele tornar um homem de dura cerviz. Vocês acham que é só da natureza humana? Não, tem influência maligna. Só que o maligno trabalha o quê? Conhecendo o quê? O que o maligno conhece bem? O ser humano. Ele conhece. Nossa, ele é pós-graduado em situação humana. Por isso que a Bíblia fala, aquele que é espiritual discerne tudo, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Ou seja, você, quando você está diante do Senhor, humilhado, honrando e glorificando o nome dele, em humilhação, você não é discernido pelo diabo. É uma confusão para ele, sabe por quê? Porque ele não tem como te cercear com as vontades humanas. Você as entregou diante de Deus. Aí tudo bem. Olha só. Se a gente volta lá para Jeremias capítulo 17, agora sim, nós vamos falar sobre essa plantinha. Jeremias 17. Silvia, lê só o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitos usam esse versículo para dizer assim, eu não confio em ninguém. Usam esse versículo. Eu não confio em ninguém. A Bíblia não está falando isso. Hã? Confia em nós mesmos. Isso, porque a primeira palavra, maldito o homem, Geber, que confia no homem Adão. Não precisa nem explicar, já dá para você entender. Maldito o homem que confia nas condições humanas. Adão, o homem caído. Adão, é o nome dele. Maldito o homem que se garante naquilo que ele acha que ele é o quê? Capaz de fazer. E nós sabemos muito bem, aprendemos, a primeira coisa ensinada do reino de Deus é, mesmo nas situações adversas, estamos conversando isso hoje, mesmo nas situações adversas, está tudo errado, tudo caído, devemos o quê? Qual é o nosso dever diante de Deus? Com relação a Ele? Confiar nele. Isso? Fala alto. Confiar. Confiança. E isso pode ser uma palavra banal que a gente fala, mas não. Confiar é como fazer assim. Alguém no escuro falar para você, salta que eu estou aqui. Um exemplo, salta. E você pensa assim, mas eu não estou vendo ninguém ali. Salta que eu vou te segurar. E você confiar naquela pessoa, falar assim, eu confio em você. Salta, eu não vou deixar você cair. Pronto, e você salta. Mas o medo e toda aquela pressão você sente na hora que você salta. Mas hoje eu tenho esse entendimento, mas não tinha esse entendimento antes. Como era o teu entendimento antes? Não sabia o que era Ada nem Gebe. Às vezes eu ainda não lembro. Se eu for explicar para alguém, eu não vou lembrar. Se Mas a eu tradução aí. do Miguel deve ser bem a Mas mais aqui fala, aproximada. maldito o homem que confia É no maldito, homem. maldito aquele que confia no ser humano. Isso. Como é? Não, lê todo o Só versículo. que faz da carne mortal o seu braço Isso. e cujo coração se desviou do Senhor. Isso. Ou seja, então na verdade você já pode entender quando fala o final. Se faz o que com relação ao Senhor? Se desvia. Se desvia, entendeu? Ou seja, eu escolho... Lembra do Salmo? Mas aqui você vai, maldito o homem que confia no homem. Dá a impressão que é realmente confiar no outro homem. Vocês já repararam que no Antigo Testamento tem umas palavras que estão em itálico? Algumas palavras estão em itálico? Itálico, aquele letra dedadinha. Nunca perguntaram não por que está em itálico? Nunca se perguntaram não porque algumas frases estão em itálico? Olha só. Porque no hebraico, as palavras não são iguais à nossa assim, ó. Eis que eu fui à casa de Jó. Olha quantas conjunções. E lá aí encontrei tudo pormenorizado. Aqui tem uma palavra assim que está em itálico, no versículo 3. A minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa. Aí está assim em itálico, como também. Então, porque não tem isso lá no original para que você possa entender no português. O hebraico, quem fala o hebraico entende como se fosse assim, eu, casa, Joyce, tá entendendo? Ou seja, eu, casa, Joyce, arrumada, Porque não tem preposição, né? Não tem. É porque como você entende o hebraico, as palavras têm um significado parecido com o do inglês, que uma coisa significa uma coisa e significa outra e parece contrário. Não tem nada a ver com aquilo que significa também. É mais ou menos isso.
Na verdade é o português que é complicado, que tem um monte de detalhes. Isso aí, então. O português é completo. E Por isso, as outras línguas por são muito isso soltas. que quando a língua erudita é bonita, porque maldito o homem que confia no homem é como está lá, é como está. Então o pessoal fala assim, mas aqui está dizendo, olha só, procura só entender uma coisa, não é difícil não. Se botou 2 vezes homem, é só você questionar, então por que o homem que confia no homem? Ou ele poderia falar assim, maldito o homem que confia nas pessoas que oferecem ajuda. Entendeu? Mas não, ele está dizendo, maldito o homem que confia... Ou então eu teria colocado aqui, em outro homem. Não. É porque aqui, na verdade, está querendo dizer, tipo, quando ele fala confiar no homem, tem uma consequência. Por exemplo, Isso. quando você confia no homem e desvia o coração do Senhor. Isso aí. Não é no confiar, por exemplo, confio no meu pai. Se você confia no meu pai, o problema seria confiar no meu pai acima de Deus. Na verdade, eu posso me mostrar para você como uma pessoa capaz que toma conta de você. Confiável. Então Deus colocou eu na tua vida, não é isso? Mas entenda bem, a sua confiança faz assim, ó. Ela bate em mim e vai para Deus. Por quê? Porque foi Ele que me colocou. Isso não quer dizer, entenda bem, eu estou pegando uma parte mais pesada que o Miguel pegou. E não quer dizer que eu seja a fonte da sua, como se diz, do seu apartar de Deus. Não, entenda bem, ainda que eu seja bênção na vida do Miguel, ele deve confiar no Senhor que colocou. É como colocar um ribeiro perto de você. Mas quando vier a sequidão, você não vai temer, porque quem te colocou ali foi Deus. Então, mesmo que o ribeiro seque, é uma circunstância dele. Ele não vai deixar você. Se você tem fome, o que a Bíblia fala? Que mantém você vivo com o quê? Na fome. Na fome, entendeu? Ou seja, ele dá comida. Mas se você não tiver comida, ele faz o quê? Ele mantém você vivo. Então, essa parte é interessante. Então, vamos pegar os pontos. Olha só. Maldito o homem, Geber, ou seja, ser forte, valente, guerreiro, homem natural, que confia no homem circunstancial, ou seja, que confia nas atitudes que um homem pode ter, ou seja, se garante. Fala, Beth. Aqui, nesse versículo, a minha dúvida ficou aqui. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, minha dúvida é que, então, esse faz da carne o seu braço, a confiança, no caso, está nele, né? Nele, ou pode ser também até em outra situação, tipo, quantas vezes recebemos promessas e nos alegramos que vem de homens. Entenda bem, irmãos, não estou dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que nós nos alegramos, nós esquecemos do Senhor. Na verdade, muitas vezes aquilo ali pode ter sido vindo de Deus e pode ser um disfarce para te enganar. Na verdade, todo o problema está no final aqui, né? Quando eu falei, aparta o seu coração do Senhor. Isso aí. Porque quem decide isso, se o Miguel, se a irmã Beth, se o Jerônimo se apartou do Senhor, não são os homens. Só uma pessoa pode dizer isso. Quem é? Deus. Só Deus pode dizer. Só Deus que vai falar e você vai ficar quieta, Beth. Você apartou o coração de mim. Porque Ele é teu Criador. Entendeu? Então vamos continuar. Olha só. Maldito o homem confia no homem. No homem Adam, que é Adão. Jeremias 17,5. Agora compara Jeremias 17,5 com Isaías 30,12. Isaías 30. Deixa marcar o dedinho aí, nós vamos voltar. 30. Isaías 30. Acho que não é o 12, não. Peraí. Isaías 30. Não é o 12, não. Não. O 12, o 13 e vamos pular para o 15 e o 18. O 12 e o 13, o 15 e o 18. Achou? Não, vamos esperar. Olha, 12, 13, 15 e 18. Direto, um no outro. Isaías 30, 12... 30, 12, 13, 15 e 18. Por que eu estou pulando? Porque vocês vão ver que vai ser contextual, ou seja, vai vir uma coisa emendando na outra. Para o entendimento ser melhor. Achou, Joyce? Lê para mim, irmã Beth, lê o 12, o 13, o 15 e o 18. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso essa maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e vos repousardes estaria a vossa salvação. Isso.
No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Que essa parte eu quero... Deixa eu me regozijar. Entendam essa parte, lê de novo. Ó, 18, vai. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso serás exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Olha bem, está dizendo, Deus vai esperar a oportunidade para ter o que de você? Misericórdia. Misericórdia tá bom. Olha, alguns, Beth, conseguem obter isso de Deus e outros que não conseguem, que são diretamente tragados pelo abismo. Olha só, eu esperarei, ele está dizendo, ó, em vos converterdes, no versículo 15, em vos converterdes e em repousardes estaria o quê? A vossa o quê? A vossa salvação. Pode ler aí no versículo, a vossa salvação. Mas não a quiseste. Não a quiseste. O Senhor apresentou para você. Ainda nem falamos da tamargueira, de como ela é forte. Ainda nem falamos. Olha só. Deus ofereceu para você. Ele está falando assim, ó. E olha, bastava você se converter o coração a mim. E repousar, tá dizendo? Repousar, descansar. Para descansar você tem que ter o quê? Confiança, certíssimo. Confiança tem que ter para você descansar. Você não descansa, você desconfia. Você não descansa. Confiança. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Não a quiseste. Vocês rejeitaram. Então, entenda bem. Volta lá para Jeremias, capítulo 17. Volta com o dedinho lá. Volta a página. A falta de confiança, às vezes, é que gera, então, a tribulação, né? Sim, Beth, sabe o que é? A falta de confiança, na verdade, gera tudo, porque a gente, quando confia, não tem temor, não tem preocupação, porque as contas serão pagas, a gente confia no Senhor. Sim. Se ficar doente, a gente confia no Senhor. Mas o que gera desconfiança? A falta de fé. Na verdade, sim, a falta de fé, mas olha bem, uma condição humana, que já foi estudada aqui, e todo mundo diz, eu não consigo me livrar disso. Medo. Medo. Isso aí. A Silvia já comentou muito isso comigo, nós já discutimos sobre isso. Medo, Beth. No medo, você fala assim, e se isso não der certo? Confiança é uma coisa que você fala para o Miguel. Miguel, se eu falar que confiança também é uma coisa que Deus concede a você, você negaria isso? Ele faz, ou seja, o Miguel tem sede do Deus vivo, como diz o Salmo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma, como o cervo brama pelas correntes de águas, assim é minha alma para contigo. O Senhor faz com que colocaria confiança no teu coração. Ou seja, então por que ele não faz no coração de todos? Não é assim. É conforme o homem se aproxima dele, o homem fraco, o homem guerreiro que não confia na sua força, tá entendendo agora? Ele não confia. Não, Senhor, se o Senhor se afastar de mim, como será a minha vida? O que acontecerá? Lembra de Moisés falou para o povo? Se vocês estão piores agora, imagine se vocês estão fazendo isso agora, rebeldia com relação ao Senhor, como vai ser a vida de vocês após a minha partida? Fala, Beth. Assim, eu penso que, de repente, essa falta de confiança, essas coisas que acontecem a gente, a tribulação, o medo e tudo, na minha imaginação, assim, vem derivado da pressa, né? Por exemplo, às vezes você tem pressa de ser curado, você tem pressa de conseguir um emprego, você tem pressa de ver um filho saindo de algum problema que ele viva, e isso... nós, seres humanos, ficamos querendo aquilo para ontem, porque nós não somos, tiro por menos, pessoas calmas, né? Quando você deseja alguma coisa, você quer logo, né? É um imediatismo, vamos dizer assim. Então, a gente quer com pressa. Então, eu penso que isso aí acaba, nós achando que está demorando, acaba abalando a nossa confiança em Deus. Sim, mamãe, não confundamos isso com fraqueza. Isso, irmãos, entendem. Quando temos pressa de algo, nós queremos aquilo e faremos qualquer coisa para obtê-lo. O problema é que quando Deus se cala com a situação, vem um homem de branco e oferece outra. Entendeu? Oferece outra. Se você fizer isso, você vai conseguir, eu posso te garantir, vai se dar bem. Aí que entra o que o Miguel citou ali no final. Apartou o coração do Senhor e confiou em quê? Uns confiam em carros, já ouviram esse salmo, e outros em cavalos, mas nós, separa, nós confiaremos no Deus da nossa salvação.
no Deus vivo. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Ou seja, não vamos confiar. A Bíblia fala, irmãos, em Jeremias também, que ainda que vocês peguem cavalos ligeiros pela vossa confiança, olha só, um cavalo lerdo do inimigo vai alcançar vocês. Ainda que vocês tenham 100 mil soldados, um único soldado do inimigo vai conseguir vencer vocês, porque vocês se apartaram de mim. Ou seja, nenhuma segurança de vocês. Olha, uma vez o rei Amazias, está lá em 2 Reis, não lembro o capítulo, 2 Reis, e o rei Amazias fez assim, estava guerreando. Amazias já começa o reinado dele falando assim, a Bíblia falando assim, Amazias fez o que era reto ao Senhor, mas não com um coração perfeito. Isso quer dizer assim, fez as coisas que ele fez certo, mas deixou de fazer outras. Isso quer dizer, deixou de fazer o que era para fazer. Aí o que aconteceu? Ele arrumou guerra lá com o outro povo, e comprou soldados. Ó, ele era de Judá, comprou de Israel 100 mil soldados, pagou 4,5 toneladas de prata para comprar os soldados. Aí sabe o que aconteceu? Quando ele viu, agora eu estou bem, ó, os soldados tudo preparado ali, agora ninguém resiste a mim. Vem um homenzinho lá caminhando e falou, ó rei, apontou para o rei, não vá à guerra com os soldados de Israel, porque Deus não é com Israel, a saber, a tribo de Efraim. Ou seja, Deus não era com Israel estava em pecado grosseiro diante de Deus. Assim, aí o rei fala assim, mas agora, é o que nós falamos, agora eu não posso fazer mais nada. O que vai ser então dos soldados que eu comprei? Ou seja, do valor que eu paguei? Ele perguntou. Nessa pergunta que nós fazemos, mas eu não posso fazer mais nada agora. Não, nós sempre podemos. Nós sempre podemos chutar para longe aquilo que nós falamos, nós não conseguimos. Entendeu? E isso faz com que desapareça o que Joyce falou. Desapareça o quê? Medo. Desapareça. Ou seja, obedecerei ao Senhor. Mas a outra palavra vem assim, mas olha só, você vai ficar apela. Como é que você vai fazer? Você já contou com esses soldados. Aí sabe o que aconteceu? O profeta fala para ele assim, e não vá, porque Deus vai te derrubar. Porque Deus tem poder para derrubar e para levantar. Entendeu? Mas tem o Senhor para te dar, quando ele perguntou, mas o que eu vou fazer com os soldados? Mas tem o Senhor para te dar do que o quê? Isso. Mas tem o Senhor para te dar. Então, Beth, quando nós olhamos a situação ruim, nós argumentamos conosco mesmo que não vamos prevalecer, que vamos sucumbir. Mas olha só, tudo bem. Na teoria, a gente entende, eu estou aqui, eu estou entendendo. O que eu quero é falar... não, Beth. Eu estou sem microfone. Olha só, o que eu quero entender é assim, é na prática, como eu faço, porque eu entendo que eu não posso ter medo. Mas na Não hora deve. que... Não deve. Não devo. Mas na hora que bate uma dor, uma coisa forte, o medo vem. O medo vem, então, eu não sei se eu falo só por mim, eu acho que Eu estou a maioria entendendo o das que você está pessoas falando. devem sentir, o medo. Eu ando realmente com pânico de telefone tocar, então para mim já me dá um gatilho grande. Agora, quando vem uma doença, eu sei daquilo que eu não devo ter, mas vem o medo que até descompensa outras coisas que você nem estava. Qual é a palavra que a Bíblia fala com relação ao medo? Uma palavra assim, toda hora na Bíblia tem, que Deus fala para os homens. Não ter mais. Isso, calma, isso, não tem mais. Esse não ter mais tem a ver com um sentimento de medo. Quando Deus vê o medo, ele fala para você, ó. Eu já expliquei isso aqui na escola dominical. Não ter mais, você está sentindo medo. Não está dizendo que você não deve ter medo. Não ter mais. Aí entra o que nós estamos falando dela? Confiança. A confiança, você entendeu? O Senhor falou, Miguel, eu sei que você está temendo. Eu te mandei para uma batalha e você está temendo. Não ter mais. Não, mas você tem controle sobre medo? Existe uma chavezinha que você aperta assim e tem controle sobre medo? Não. Você pode até continuar com medo, mas escolhe o quê? Escolhe com medo. Não, escolhe o quê? Confiar. Confiar, você entende isso? Silvia, aí parece o quê? Mas o medo não está continuando, sim, mas ele não tem mais força contra você. Você sabe que a batalha, o Senhor está com você, Ele mandou, Ele não falou você vai viver ou você vai morrer. Ele falou, segue a batalha. Então o que acontece? Quando Ele fala não ter mais, essa parte como se diz, é de contingência, ou seja, não temos. O medo não te Confia em impede mim. de obedecer. O quê? O medo, tu não deixa o medo Te impedir a paralisar. confiança. Sim. É só que Por que João fala assim, o verdadeiro amor, Nossa, fora. lembre-se que amor
é sempre ágape, quando fala. Não é o amor que a gente gera no nosso coração. Por que a Bíblia fala assim? Porque o amor lança fora todo medo. De que amor que ele está falando? Amor. De Deus. E lembra que Romanos 5 fala que o que está derramado nos nossos corações é o que? De Deus. O amor. O amor, entendeu? Agora, então, quando eu falo lança fora, eu sei que eu estou sendo cuidado por ele. Irmão Bete, eu vou citar um exemplo aqui. Eu já tive situações de cama de hospital que para mim já não... Diante do Senhor eu estou falando, sabe um gozo? De falar assim, que bom, olha só, eu estou aqui à mercê de homens que talvez falem assim, vamos ver a situação dele, mas eu sei, não é que Deus vai me deixar vivo, é que Deus está comigo. E se minha alma sair do corpo, quem é que vai me acompanhar até onde eu tenho que ir? O Senhor, Ele nunca me deixará. Por que vocês acham que o Salmo 23 diz, ainda que eu andasse por onde? Pela esquina? Ainda que eu andasse pela favela? Pelo vale da sombra da Vale da morte. Ainda que eu andasse, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, Mas, consolam-me. Então, eu sei que eles têm que confiar. Quando eu estava outro dia vindo sozinha, já estava de noite, que eu me percebi já tarde, já era no horário que não se deve sair sozinha, mas lembra aquele dia que você não podia ir? Sei. E veio uma pessoa que eu não esperava, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo, né? Mas aí eu continuei, porque o medo, Senhor, me guarda, porque eu tenho que ir, né? Porque eu tenho que não pode te paralisar, porque você deve confiar que o Senhor está te guardando, não é? Agora, não me impediu de ter o medo. Sim, eu acabei de dizer agora. Quando a Bíblia fala não ter mais, Ele está vendo o teu coração. Não ter mais. Aí tem outra palavra, sede o quê? Duas palavrinhas que o Salmo fala muito. Sede o quê? E o quê? Corajoso. Sede forte, que são duas coisas distintas. Ó. Sede fortes, forte. O Senhor me dotou de força. Mas adianta força sem coragem, Miguel? Adianta força? É que tá querendo dizer em relação a... Porque na teoria, tudo sim, tipo, é bonito falar, tipo, pra gente ser forte e corajoso, pra gente não ter medo. Só que na prática isso às vezes não se aplica. A gente não consegue. O que funciona comigo, por exemplo, antes eu não tinha vontade de ler Bíblia. Às vezes eu não tinha alegria, não tinha amor por louvar, não tinha... O que eu fiz? Orei e Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, me concedeu. O que eu posso falar pra minha mãe? Seguinte, se tem medo, ore. Isso, porque peça. Tiago fala, se tem alguém entre vocês sofrendo, ore. Isso. Então, tudo que eu tenho hoje, que eu sinto, amor por Deus, fome pela palavra, não veio de mim. Veio apenas dele. Então, se a pessoa tem medo, a pessoa sofre alguma coisa, acho que o que é melhor ser dito para essa pessoa é orar. Sim. Porque se for da vontade de Deus, ele vai conceder. Isso. Então, entenda bem. Se você pede, Senhor, me dê tal coisa, isso tem que haver com Deus. Não adianta você pedir, Senhor, me dá isso com relação a esse mundo. Vê se você entende, com relação a esse mundo. O provisionamento, tudo. Quando você pede para Deus, a Bíblia fala, você tem que lembrar de um texto que Jesus falou, assim, quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Coisas boas, esse bom está relacionado a Deus, ou seja, o que o Miguel está pedindo é honroso para comigo. Ele está pedindo, Senhor, me dá compreensão da tua palavra, me dá atitude para enfrentar o mal desse mundo. Então, ou seja, é uma situação que é louvável. Agora, você já pensou, você só sabe pedir, Senhor, a minha perna está doendo hoje, Senhor, por favor, eu preciso, mas nunca tem coragem de enfrentar. Nunca tem, sabe? Tipo assim, Deus acaba virando um amuleto para você e vocês vão ver isso. Agora eu pergunto uma coisa. Já repararam que a tamargueira ainda continua oculta? Sério? Não. E o título é a tamargueira e a resistência a Deus. Você sabia que a tamargueira não é uma árvore fraca, um arbusto fraco? É um arbusto forte. Ele é forte, é o arbusto, ou a árvore, também chamado de zimbro. E o zimbro, lembra no estudo passado, quem foi que sentou debaixo de um zimbro totalmente caído e deprimido? Elias, estava lá o zimbro, bem-vindo ao clube, eu estou aqui também. A Bíblia fala, será como arbusto, a tradução correta, sabe o que é? Não é arbusto, não é árvore, não tem nada a ver com árvore, mas
foi colocado como árvore porque o hebraico entende que o primeiro vem o título, depois vem o objeto. Sabe o que no hebraico está escrito? Desolado, o desamparado. O desamparado é o título. Então eles falam que o desamparado é o arbusto, e por isso que é traduzido para tamargueira, junípero ou zimbro, e nunca para o desamparado. Mas o título hebraico original estava assim, desamparado, é o uniforme, desamparado. Ou seja, por que ele foi parar no deserto? Quem plantou ele lá? Já pensaram nisso? Quem plantou a tamargueira lá no deserto? Que a planta tamargueira que planta ela atualmente. Não. A tamargueira, zimbro e junípero são plantas de... Já viu essas plantas que são baixas, mas o caule é forte, parece uma mini árvore? Sabe que é ruim de você quebrar? É mais ou menos isso. A raiz dela é estreita e profunda. Então ela consegue, olha que coisa interessante, todo mundo vai querer ser tamargueira, consegue viver no deserto. Aí vai dizer, Gera, você deu um estudo sobre isso. Não falei viver no deserto. Eu falei que quem te sustentava no deserto era quem? Deus. Então lembra do que o Miguel chamou a atenção lá do final. A parte do seu coração, Senhor. A tamargueira é forte. A tamargueira é elogiada. Por quê? O junípero. Eu prefiro até o junípero, porque o junípero é, aqui no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, tem muito jardim das pessoas. Ele finca a raiz e fala assim, ó, vou sobreviver aqui. Mas a Bíblia fala, voltou para Jeremias? Vocês voltaram? Sim. Então, lê isso, o que fala sobre esse arbusto? Só a primeira parte A do versículo, que fala do arbusto. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Aí, essa parte A, não é isso? É. Então, olha só, se ela não vai sentir quando vem o bem, esse é o versículo 6, Silvia? Então, olha só, se ela não vai sentir quando vem o bem, por que entende isso? Dá a impressão seguinte, ó, aqui, ó, não tô nem aí. A pessoa se acostuma com aquilo ali. Já reparou que tem pessoas que se acostumam com isso? Ou seja, ela não aceita que a teimosia dela colocou ela plantada lá no deserto. Nem percebe quando vem o bem, né? Não percebe, não consegue discernir. Beth, isso acontece. Já viu pessoas que têm aparência de que são pessoas fortes, mas na verdade são pessoas apenas medíocres, que não estão interessadas em receber o favor de Deus que vem do trono, e não o favor de Deus nessa terra. Ou seja, não quer aprender dele. Ou seja, quando a Bíblia fala que a tamargueira ela está lá no meio do deserto, sabe como é que ela foi plantada? Sabe como um arbusto é plantado no deserto? Ele não é plantado. Ninguém chegou ali. Não, ele nasce. Tu sabia que para nascer um arbusto no deserto, a semente muitas vezes tem que viajar quilômetros pelo vento? Até que ela caia em algum local, que a terra cubra, ela cria uma hibernação, ela não nasce, preste atenção, ela não nasce imediatamente, ela fica ali e passado anos, de repente, quando vem uma chuva, alguma coisa acontece no deserto, uma umidade, ela vai e nasce. Aí alguém vai confundir, poxa, mas que bom, isso mostra força, né? Não. Ela vai ficar ali para sempre, como a Silvia falou, reparou aí, ela não consegue ver bem. Já viu a pessoa que se acostuma com a vida que tem espiritual? Ou seja, eu peco, fico triste, mas eu vou e peço perdão para Deus. Mas depois eu pratico o que de novo? Então, isso, eu convivo com isso. Por exemplo, se eu aceito a minha fraqueza, olha só, se eu aceito a minha fraqueza diante de Deus, é justo. Ou seja, se eu sou fraco. Agora, e se eu aceito a minha fraqueza como condição de desculpa diante de Deus? Ou seja, eu vou estar sempre ali plantadinho. Eu nunca vou vir o bem. Eu não vou conseguir. Ontem, ali, nós comentamos, e alguém falou isso. Falou assim, eu tenho que observar as coisas boas à minha volta. Sim, nós devemos observar as coisas boas, mas tem coisas boas que vêm desse mundo e tem as coisas boas que vêm de Deus. A tamargueira, ela está ali, ela é forte, mas ela está num local solitário. Ela não vai ver ninguém. Ela não tem ninguém. A única pessoa que ela viu foi Elias. E finalmente chegou alguém aqui. Estou plantado aqui, Elias, ó. Já tem mais ou menos 100 anos que eu estou aqui. Sabe? Nem se importa. Isso tem um pecado do coração humano chamado indiferença com relação a Deus. E a indiferença gera o quê? Quando uma palavra forte que a Bíblia fala que nós praticamos, mas não consideramos que praticamos com relação a Deus. Quem é que lembra? A indiferença gera o quê? Quando eu falo assim, quando eu olho para a Joyce e faço o que com a Joyce? Eu desprezo. Deus acha isso no nosso coração. Ele acha essa situação. Então,
A Bíblia fala parte A. Repete a parte A de novo, Silvia, por favor. Repete a parte A. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Sim. Agora, olha só. Olha bem o que diz a parte B. Lê, Miguel. Após isso que você viu, lê na tua tradução, depois eu vou pedir a irmã Beth para ler na dela. A mesma que o Miguel lê. Não sei. O 6, a parte B. Não, lê a tua, a parte A, Silvia. Lê. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Será que o meu tá como um arbusto só? Isso não tem problema, vai. Antes, E não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Lê, irmã Beth, esse que o Miguel leu. Depois não virá ver Pelo o bem. contrário. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só. Antes morará, ou seja, vai fazer habitação, vai morar, vai viver. Não vai morrer não, vai viver. Mas o local é o quê? Quais são as qualidades do local que está falando aí? Quem é? Terra salgada. Não, vai. inabitável. Inabitável, vai. Deserto, Deserto, salgado, salgado inabitável. e seco. Ó, a terra seca, deserta, inabitável e salgada. Quando fala salgada, não nasce nada, Beth, nada. Mas a pessoa se conforma com aquilo ali. Mas eu não estou dizendo que é conformidade com relação à comparação de outras pessoas que têm fé, não. Eu estou dizendo a conformidade com o pecado. Ou seja, tá bom para mim. Olha, irmãos, eu tenho que apresentar isso. Sabe, às vezes nós ouvimos de pessoas assim. As pessoas cruzam as pernas e comentam na sua vida como se fosse uma coisa aceitável diante de Deus. Sabe, outro dia eu estava assim, mas depois eu fiquei bem, sabe, como se fosse corriqueiro, sabe, como se viver diante de Deus, sabe, com essas fraquezas fosse uma coisa comum, natural. Irmãos, a pior coisa que tem para a nossa vida é aceitarmos essa fraqueza diante de Deus. Ou seja, Senhor, eu sou fraco, então se eu sou fraco eu peço o que para Deus? Que o Miguel citou aí. Força, entendeu? E se eu não pedir para Deus, ele não vai me dar. Não foi isso que eu sei com você, Miguel? Se não pedir para Deus, não vai dar. Lembra quando eu citei que John Bunyan foi ensinado pelo pastor dele? John, você, toda vez que eu pregar, você não vai logo, aprendi isso aí. Não, tem que pedir para Deus, para Ele te revelar na essência e te dar aquilo ali. Porque quando vier a perseguição, você terá amparo e auxílio. Socorro e auxílio. Ou seja, se não, de outra forma, você vai esmorecer. Quantas pessoas sabem que devemos confiar no Senhor, mas na hora da luta faz o quê? Esmorece. Esmorece. Essa palavra é muito boa. Quase ninguém fala. Esmorece. Cai. Tomba. Agora o de dura serviço cai? Não. Tecnicamente não. Ele está vendo o mal e o mal da desobediência dele, mas ele não arreda o pé. Tudo bem, é para morar aqui no deserto, eu vou morar. E há pessoas assim. Há pessoas assim. Resistem a Deus. Olha o que Estevão condenou os homens. Vocês sempre foram um povo de dura cerviz. Agiram com vossos pais e resistiram a quem? E resistiram a quem? A Deus. Espírito Santo, a Deus. Resistiram a Deus. Quem era que estava usando Estevão ali para falar? Deus. Que tomou ele com poder? O Senhor, o Espírito de Deus. Então, muitas vezes nós temos raiva. Olha, irmãos, deixa eu comentar uma coisa aqui. Às vezes, nós pegamos um trecho bíblico e aquele trecho bíblico é forte, impactante com a nossa vida. Mas como nós somos a tamargueira no deserto, nós discordamos dele. Não, eu creio de outra forma. Eu creio de uma forma diferente de você. Sim, mas não existe duas formas de crer. Existe a verdade que o Senhor pronunciou. Irmãos, olha só, nós estamos encerrando. Lê, Silvia, para mim, terminou o versículo 6, não é isso? Sim. Agora vamos falar do contrário. Olha só, a tamargueira, Beth, lembra-se sempre disso. A tamargueira não é fraca não, tá? A tamargueira, ela tem força para o mal. E você, estou citando você como exemplo, vai ver ou já viu pessoas assim, que são fortes para desobedecer, impactantes, fazem mesmo, não tem medo. Isso é uma coisa maligna. Isso não vem dele, não. Isso vem de uma influência que dá uma força nele que faz com que ele confie em quê? No braço. Se eu estou doente, o dinheiro vai fazer com que eu compre o quê? Saúde. Saúde. Se eu estou precisando de dinheiro, eu vou fazer o quê com relação à minha vida profissional? Se eu quero dinheiro, Trabalhar. eu vou lutar, vou trabalhar, vou me empenhar e tudo. E isso vira pecado, sabe por quê? Porque você aparta o coração do Senhor.
Eu vou fazer diferente. Se Deus determinou que eu tenha humildade, eu serei altivo. Eu me mostrarei, eu vou conseguir galgar. Tipo assim, a definição de determinação. O que é determinação? Uma vez também uma criança perguntou para o pai num programa. E ele falou assim, pai, cara, eu não sei quando eu vou explicar a determinação. O pai estava dirigindo e falou assim, determinação é isso. É querer ultrapassar aquele carro e fazer o quê? Conseguir. Então isso, ele explicou o filho. Agora pega isso com relação à nossa vida espiritual. Será que isso é válido? Quando nós queremos uma coisa e alcançamos, podemos dizer que o Senhor nos deu, só que alcançamos? Qual a frase que você vê nos carros novos, 0 km ali? Escrito. Deus Hã? Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Eu vou pegar essa frase. Não foi Deus que deu, não. Não estou dizendo que não foi Deus que deu. Eu estou dizendo, ele lutou, ele foi lá e conseguiu. Você quer ver um exemplo? O Sandro falou contou aqui uma vez na escola dominical, que uma pessoa falou assim, rapaz, olha, deu um testemunho na igreja, nós oramos a Deus e não estava conseguindo comprar um carro e Deus indicou, direcionou e nós fomos lá e conseguimos comprar o carro. 2 ou 3 meses depois o carro quebrou todo e aquela pessoa começou, caramba, que porcaria, rapaz, olha o que você foi comprar esse carro, mas antes falou que foi Deus que deu. Talvez tenha sido mesmo, sabe o quê? Talvez tenha sido Deus que falou, eu vou te dar um carro, eu vou destruir o carro. Aí teu coração morreu, teu coração tá. Aí já não era mais Deus, já foi um erro que ele cometeu, sabe? Então nós costumamos fazer isso. Então quando fala que a tamargueira vive num lugar seco, salgado, inabitável e deserto, essa é a situação do incrédulo e também do ímpio e também daquele que antes obedecia a Deus e resolveu não obedecer mais. Com Miguel foi o contrário, antes não obedecia, não é isso? E obedecia. Mas você me contou que aconteceu um medo com você. Não precisa contar o fato, não. Teve um terror. E esse terror serviu para aproximá-lo da única garantia que ele percebeu que podia livrá-lo. Quem? Sim. O Senhor. A única garantia. Às vezes, nós somos aterrorizados com situações assim. Dessa vez eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E nós suportamos. Sabe por quê? Porque Deus está caminhando conosco. Lembre-se sempre disso. Agora, se vai ler, agora é árvore plantada. Lembra que o arbusto, eu falei para vocês, um arbusto nasce no deserto, porque uma semente aleatória caiu lá, ficou hibernando no solo até que nasceu. Olha só, agora vai ver o planejamento de Deus. Eu vou mostrar para vocês planejamento de Deus. Alguém fala projeto. Já ouviram essa frase nas igrejas? A família é um projeto de Deus. Eu substituiria, já que querem usar essa palavra, por planejamento. Plano. Olha só. Lê não sei qual é o versículo. Bendito, o 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito o Geber que confia no Senhor inteiramente. Não tem regra não. Inteiramente no Senhor. Lê o 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vê o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Para começar, a diferença do arbusto, a árvore foi o quê? Plantada junto às águas. Não, foi o quê? Só para o começo. Plantada. Então alguém pegou, Miguel, você não vai plantar uma árvore que você conhece em local inadequado para ela. Ele plantou a árvore, olha só o planejamento de Deus, plantou a árvore ali e com isso, no local foi tão perfeito que as raízes fizeram o quê? Foram para onde? As raízes foram para onde? Ribeiro. Então essa árvore estava longe do ribeiro? Não, estava próximo. Então olha só, ele falou assim, eu vou plantar aqui essa árvore, plantou você, colocou ali, mas você tem todo o sofrimento de crescimento, como qualquer árvore. As suas raízes vão procurando água, né? Assim, a raiz não vai seguindo até achar água. Ótimo. Chegou, tem um ribeiro com garantia. Qual é o restante, Silvia? para o ribeiro e não receia quando vê o calor, mas a sua folha fica verde. Isso, olha só. Aí vai vir o calor. Ele não receia por quê? Por que ele não receia, que nós lemos antes? As folhas permanecem verdes, não. Não, Ele antes. está plantado junto às águas. Isso aí, entenda isso. Agora, esse é o entendimento, Ele não vai recear o calor. O calor está vindo, o calor é brabo. Mas não vai recear porque as suas raízes estão próximas ao ribeiro. Que quem fez? Quem fez o ribeiro? Jesus, Deus. Deus. Então entenda bem, numa circunstância, uma circunstância boa, Deus colocou. É como colocar comida. Beth, nunca te contaram nada que eu colocaria comida na tua mesa. Até aí está simbolizando a comida na mesa. Preste atenção.
Quando vem o calor, não teme. As suas folhas ficam sempre o quê? Verde. Verde. Ótimo. Continua, Silvia. E no ano de sequidão, não Para. O que é sequidão? O que a sequidão vai fazer com o ribeiro? secar. Mas o ribeiro não foi colocado por Deus? Mas não só vai se afadigar, nem deixar de dar fruto, porque está plantado junto ao ribeiro. Não, mas o ribeiro secou. Olha, lê o versículo até o final. Não, lê. Mas a sua... sequidão não se afadiga. Isso, ainda que a circunstância que Deus colocou, Miguel, para você, que foi Ainda Deus que não mesmo. tenha mais o ribeiro. Ainda que não tenha mais o ribeiro, Beth, mas o ribeiro foi Deus que te deu. Pensa naquela situação que você tem certeza mesmo, certeza, comprovado por Deus que foi Ele que fez. E Ele tira, porque você estava vivendo numa circunstância até mesmo dele, vê se você entende. O ribeiro é bom, mas ele não é essencial. Lembra que eu falei da confiança? Que, Miguel, você pode confiar em mim, mas você tem que confiar em mim batendo para Deus, que foi Deus que me colocou. A garantia vai ser sempre dele, não vai ser minha. Eu posso falhar com você, Deus nunca vai falhar. Então, lê o final, se vai ainda que o quê? Não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o... Não, é só o final. Lê com voz No forte. ano da sequidão, não se afadiga nem deixa de dar fruto. Ué, é sequidão? Ué, como é que vai isso? Não vai murchar e não vai secar? Aí é do poder de Deus. Não deixa de dar fruto. Não. Secou tudo, o fruto permanece. Está ali. Isso já simboliza o seguinte, ainda que as coisas sejam adversas, que outrora não era, que você foi uma pessoa salva por Cristo, você foi plantada pelo amor dele junto ao ribeiro, você obteve força, tudo que Deus considera na sua vida. E de uma hora para outra, tudo isso caiu. Ainda assim você permanece o mesmo. Porque foi Deus quem te fez, foi Deus quem te selou, foi Deus quem salvou a tua alma, foi Deus que redimiu a tua vida, foi Deus que te tirou do Egito, foi Deus que conduziu você para a terra prometida. Sempre foi Deus. Não tem essa frase também aí? Nunca foi o quê? É engraçado, ele pega as coisas mais valiosas e torna corriqueira. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tudo bem, eu concordo com o final, tem que glorificar a Deus. Sempre será Deus. E o meu pai cita uma coisa que é bíblica. Tudo, você já ouviu? Tudo que Deus faz é bom. Há alguma coisa maldosa que Deus possa fazer, mas nós consideramos, Deus está sendo injusto comigo. Beth, isso, eu falo para os irmãos, eu estou muito tranquilo falando isso, sabe por quê? Porque antes de falar isso para os irmãos, isso tem a ver com a minha vida. Quantas vezes Deus falou assim, tá vendo? Tolo, confiou no teu braço, achou que podia. Aí eu chegava e no começo, e me rendia aos pés de Cristo, até que nunca mais eu confiei no meu braço. Sabe? É um presente que Deus dá, eu não confio. Seja situação profissional, seja a vida, você sempre vai irritar uma pessoa se você proceder assim, porque as pessoas não querem viver desse jeito, sabe? Citando ontem também, uma pessoa falou assim, eu tenho dúvida se Deus está o centro de tudo. Não, Deus não é o centro de tudo. Deus é a única coisa, é bíblico isso, Deus é a única coisa que nós temos a partir do momento que somos salvos. É Ele cuidando da gente, não tem mais nada. Mas e quando você se dá bem, quando você prospera? Irmãos, esquece isso. A uns Ele deu o quê? Ferida e chagas, não é isso? A outro, estão lembrando de que eu estou falando? Então, a um Ele deu ferida e chagas e a outro Ele deu riqueza. No entanto, isso não foi ferramenta para a condenação de um e salvação de outro. Entendeu? Foi o oposto. Sabe o que eu estou falando? A parábola do rico e Lázaro. Então, agora finalizando, vamos concluir. Antes, a irmã Beth deve conhecer muito bem. Lembra de uma música da harpa cristã que fala assim: se tu minha alma suplica e não recebe, confiando fica. Não é isso? Porque te abates, ó minha alma. Eu estou cantando porque é o salmo. E te comoves, perdendo a calma. Olha aí, tá correto. Perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque em breve Jesus virá. Dinheiro virá? Não, a música é feliz. Jesus virá. É 193. É 193? Sabia que você ia gravar. Então, olha só. Salmo 42, versículo 5, 6. Miguel, lê pra gente. Salmo 42, versículo 5, 6. Não vai acabar o Jeremias? Vai. Hã? O quê? Não vai acabar esse Jeremias? Salmos 40. Não, ela falou que você não vai terminar o Jeremias antes de ir pro Salmo. Não, terminou esse. É só até essa parte. 42. 42, 5, 6. Lê pra gente. Achou, Joyce? Sim. Ah, tá. 5, certo.
Lê, bem, Miguel, levanta a cabeça, lê bem alto. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Lê, Beth, na sua tradução. Não, lê, Joyce, na sua tradução, que aí vai rápido, vai. Por que está abatida, ó minha alma? Isso. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Olha só. Não fala, ainda ficarei vivo, ainda sairei desse hospital. Espere em Deus, porque ainda o louvarei perante a sua face. Ele não vai se esquecer de mim. E ontem nós comentamos isso. Deus, ainda que acha que esse terror, será que Deus vai lembrar de mim? Ele vai, porque Ele é fiel para aquele que confia nele. Aí nós podemos concluir, não devemos confiar naquilo que nos dá segurança, mas somente em Deus, que justamente o ribeiro que estava ali para a árvore prosperar, não é isso? Ainda que Deus tenha tirado quando veio a sequidão, ela continuou como se não tivesse sido tirado. Jeremias 3, 14 e 17. É final. Jeremias 3, 14 e 17. Na verdade, seria só 3, 16, mas o 14 e 17 a gente vai ler para concluir. Isaías. Da Jeremias? Jeremias 3. Desculpa. Jeremias 3. Eu vou ler para os irmãos, porque não vai ter explicação. Eu quero que os irmãos peguem isso que eu vou ler aqui e concluam o que nós estudamos. Olha só. Convertei-vos, pode ler? Convertei-vos, Jeremias 3, 14 ao 17. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes dirá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão diretamente Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Sabe por que eu estou lendo isso, irmãos? Porque o povo, quando tinha arca, ele levava a arca para a batalha. E então podia ter pecado, eles achavam o quê? Que a arca, só a presença, até no filme de Indiana Jones fala isso, os nazistas queriam a arca, porque quem tinha a arca vencia. O que acontece? Deus, em 2 Samuel, mandou os filisteus fazerem um arraso em Siló, onde estava a arca, e levou a arca embora. Aí o povo ficou assim, para provar para o povo que a circunstância não deve ser colocada como a principal. A arca do Senhor, ele está dizendo, nunca mais vocês vão precisar gritar assim, igreja, dízimo do Senhor. Sabe, há pessoas que colocam circunstâncias assim, e isso está acontecendo comigo porque eu não estou indo mais à igreja, isso está acontecendo comigo porque eu não dei o dízimo, isso está acontecendo comigo porque eu estou orando pouco, isso está acontecendo comigo, circunstância. Então começa a praticar isso e esquece de Deus, sabe por quê? Agora eu tenho que ficar bem, porque estou praticando tudo correto, e nós não temos condições de praticar tudo correto. Se nós começarmos a ver isso, a nossa retidão, nós vamos parar como um arbusto seco lá no deserto, nunca vamos conseguir compreender o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Desculpa, só vai. Em relação à minha mãe que estava dúvida em relação ao medo, eu acho que um melhor exemplo que a gente pode citar aqui, em relação a alguém que sofreu realmente foi fortalecido, foi Paulo. A começar que o nome Paulo, antes era Saulo, e no original, Saulo significa o grande, e Paulo pequeno. E várias vezes Paulo cita, quando ele sofria, etc., ele sempre fala, por exemplo, que ele é meio que um paradoxo, né? Que ele tá morto, mas ao mesmo tempo vivo. Ele tá fraco, mas ao mesmo tempo forte. E quando aquela passagem que Paulo fala sobre o espinho na carne, é o melhor exemplo a retratar, que não vem da nossa força a gente passar pelas dificuldades ou a gente enfrentar o medo, mas sim de Deus. Paulo tinha um espinho na carne e a gente conhece a passagem e ele pede para que Deus tire isso dele. Certo. Mas aí Deus fala assim, fala que não vai tirar, porque ele fala... Minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Certo. Então,
E Paulo já falou outras vezes que ele é consolado para que ele possa consolar o próximo. Ele fala, eu sou consolado. Ele é um... Nisso, ele fala assim, nisso sou consolado. Ele não é que está dizendo que eu me consolo. Não. Eu sou consolado. Os resultados, inclusive, porque a minha graça se basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu não confio, vou substituir, vou parafrasear o versículo. Então, quando eu não confio no braço do homem, eu sou o quê? Forte. Entendeu agora? Olha, Em Cristo que me fortalece, né? Isso aí. Ou seja, então quando eu sou fraco, eu sou forte quando fala fraco, ou seja, eu não confio na minha força. Então, para mim, para os outros e para mim, eu sou fraco, porque eu estou confiando numa coisa que é invisível e não tem como eu ver na minha frente. Bem colocado, Miguel. Parabéns. Vamos orar. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus. Terminamos o estudo. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai bondoso, louvado seja o teu santo nome, Pai. Bendito és tu que vive e reina para todo sempre. Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor Deus amado, que o Senhor contemple os corações que aqui estão. Senhor meu Deus, tu os colocaste aqui, Pai Santo. Tu colocaste a mim, Pai Santo, com a responsabilidade, Senhor meu Deus, de trazer para os meus irmãos aquilo que é da tua santa vontade, Pai Santo, porque o tempo se abrevia. Transforma os corações se ainda estamos fracos, Pai Santo. Nos anime e nos fortalece para a caminhada, para que completemos a carreira, para que esqueçamos das coisas passadas e situações que vivemos, Pai Santo, e prossigamos para o alvo que é a Ti, Senhor Deus amado. Senhor Deus querido, muito obrigado pelos meus irmãos, pela vida dos meus irmãos, Senhor Deus, pela edificação que Tu fazes comigo e com eles, Pai Santo, pelo Teu amor e Teu cuidado para com a nossa vida, Pai Santo, e pela confiança derramada no nosso coração pelo Teu amor, Pai Santo, pelo medo jogado por terra, Pai Santo, e pela nossa força, que não provém do nosso braço, Pai Santo, mas provém de Ti, Senhor Deus. Muito obrigado por este dia, leva-nos em paz para nossos lares, em nome de Jesus. Amém.